Hoje nós estamos aqui na Avenida Bias Fortes, para ser mais preciso, em frente ao Hospital Senhora Santana. E nesse local aqui funciona mais de 20 anos, pontos comerciais, algumas barracas que funcionam aqui, e a Jéssica Jennifer é uma das proprietárias dessas barracas. Ela fez uma denúncia, ela nos procurou falando a respeito de uma desapropriação, inclusive com algumas máquinas da prefeitura vindo aqui derrubar a barraca que ela é proprietária e algumas outras de outros proprietários. Você estava dizendo que trabalha aqui, seu pai, né, trabalhava aqui há mais de 20 anos, e como é que tudo aconteceu? Foi assim, a prefeitura veio notificando a gente, né, pedindo para a gente desocupar o local, só que até então a gente está aqui com autorização de Dr. José Acácio. Agora ele é falecido, né, mas na época também teve o nosso prefeito, o Dr. Getúlio, que nos autorizou a ficar aqui. A gente não é invasor, a gente está aqui com os nossos direitos. Eu só queria um tempo, um prazo para poder estabelecer. E eu falei que eu iria sair daqui quando eles me comprovassem que realmente esse terreno é da prefeitura. Até então não foi comprovado. Só me fala uma coisa, você estava dizendo que essa sua barraca era de seu pai, passou para você? Sim, aham. Seu pai ficou aqui quantos anos? Meu pai ficou aqui durante 24 anos trabalhando aqui. Ele saiu, tem mais ou menos uns 18 anos que ele saiu dentro dessa ocupação. E minhas irmãs trabalharam aqui, agora eu, sempre foi da minha família, sempre foi a gente que trabalhou, foi o nosso ganha-pão. Até hoje, né? Eu espero que tudo se resolva e que eu continue trabalhando aqui. Até então, esse terreno não está comprovado que é da prefeitura. Eu estou aqui por o pessoal cedeu para a gente poder trabalhar aqui. Eu não invadi aqui. Por isso que eu estou aqui e vou continuar aqui até que eles provem o contrário. Quando você chegou, que viu aqui as máquinas derrubando... O pessoal me ligou, eu não estava aqui presente, estava fechado. Aí o pessoal me ligou informando que estava demolindo. Eu cheguei e comecei a filmar, chamei um pessoal, amigos meus. Eles começaram a xingar o pessoal da prefeitura e eu acho que eles pararam. Falou que ia retornar hoje para terminar de demolir. E graças a Deus e ao meu advogado que conseguiu eliminar para mim, e eu vou ficar aqui até se resolva. Eu estou vendo que algumas barracas ali, inclusive, já muita coisa foi derrubada, né? Sim. Você foi prejudicado em alguma coisa? Chegou a derrubar alguma coisa na sua barraca aqui, no seu ponto? Quebraram as telhas, minha patrola veio, pegaram as telhas, jogaram todas ali atrás, estão todas quebradas as minhas telhas. O meu muro lá de trás, eles quebraram o meu muro. Então, na liminar também sai que eles vão ter que colocar tudo no lugar. Eu estou aqui aguardando até agora a prefeitura vir, colocar no lugar, e até agora não vieram e não me deu nenhum retorno. Os funcionários da prefeitura, eles vieram com a liminar expedida por quem? Pelo promotor de justiça, e ele não podia ter feito isso, porque eu estava com o processo em andamento. Eu estava rolando um processo, estava lá em BH, e ele passou por cima de uma autoridade maior que ele, por cima de um juiz, de um desembargador. Ele não podia ter feito isso, ele é só um promotor. E, além de tudo, ele me chamou na sala dele para uma reunião, me acuou. Foi muito abuso de autoridade, eu achei. Fez eu assinar documentos, fez o pessoal da prefeitura também assinar documentos falando que ia ter que desocupar a área, que se eu não tirasse tudo daqui, que eles iam demolir com tudo dentro, que não interessasse o que tinha aqui dentro. Inclusive, eu tenho os papéis ali, depois, se for de conhecimento, se vocês quiserem, eu apresento esses papéis. Jéssica, você chegou a dizer que aqui, além de você ter o seu comércio, você também cedia para algumas pessoas ficarem aqui, talvez pessoas que estavam ali esperando? Inclusive, eu queria citar isso, eu não sei porquê, já tem mais de 2 anos e meio que a nossa casa de apoio aqui está fechada, onde o pessoal de fora vem para tomar banho, para tomar um café, eles ficam esperando o dia todo, agora a casa de apoio está fechada, eles não têm aonde ficar. Hoje não tem muita gente aqui porque quase nenhum exame foi marcado. Porque agora, nessa semana, tem feriado, mas a gente abriga o pessoal aqui. Eu dou um lanche quando eles não têm dinheiro. Eu deixo dormir aí. Meu pai também, antigamente, sempre foi bondoso, sempre é assim. Eu continuo seguindo ele. E o pessoal realmente não tem onde ficar. E a gente não prejudica ninguém estando aqui, a gente só ajuda. O hospital agora cedo mesmo estava lotado. Veio o pessoal sentar aqui, sentou, mesmo que foi no sol, mas estava sentado aqui. Eu tenho os meus clientes desde a época do meu pai.
as pessoas vêm consultar aqui, ainda conhecem, a gente lembra, vem aqui comer um lanche. Eu não prejudico ninguém estando aqui. Diante de tudo isso, qual o seu sentimento? Só frustração, indignação. Isso é ridículo, ridículo da parte do promotor. Tem 2 anos que ele está trabalhando aqui. Quem ele pensa que ele é para ele estar fazendo isso? Agora ele é a lei da cidade, agora é ele que manda. Não tem juiz, não tem desembargador, não tem nada. Ele é a lei agora. Então eu estou indignada. Ele não devia ter notificado a prefeitura para fazer isso aqui comigo que eles fizeram, não. Eu achei isso uma falta de respeito. Eu moro aqui desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci, eu nunca fiz nenhum mal a essa cidade. Eu não sei porque agora deve ter uma pessoa muito poderosa por trás para estar mexendo nisso aí. Porque o que eu estou fazendo de mal aqui? Eu vou falar agora com o doutor João Paulo Fernandes, promotor de justiça aqui em Brasília de Minas. Doutor, é a respeito dessa demolição em frente à desapropriação daqueles pontos comerciais, aquelas barracas ali em frente ao Hospital Senhora Santana. Alguns vídeos já circulando aí pela cidade e algumas pessoas fazendo alguns questionamentos, e eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa desapropriação de fato. Muito bem. Boa tarde. Para nós é importantíssimo divulgar o trabalho que vem sendo realizado, e faço só uma reportagem histórica a respeito de como que o fato chegou a esse ponto, te destacando principalmente que o assunto começou a ser tratado há mais de 2 anos, dentro de um contexto da revitalização do município de Brasília de Minas. Então, a revitalização passa principalmente pela nossa área hospitalar, que é a área mais importante do nosso município, a área urbana. É uma área que exige limpeza, higiene, exige silêncio, exige proteção, para que as pessoas possam trabalhar e serem atendidas também, as pacientes, os pacientes. Então, nesse contexto, nós identificamos, por meio dos secretários da época, a existência de uma previsão de praça, o loteamento do senhor José Acácio da Luz, há décadas, prevendo uma praça em frente ao Hospital Senhora Santana. E surgiu, então, na época, a viabilidade de se edificar essa praça. Nós iniciamos, então, como promotoria do patrimônio histórico, cultural, do meio ambiente e principalmente do urbanismo, um trabalho de sensibilização às pessoas que estavam ocupando uma área pública da necessidade dessas pessoas saírem do local, procurarem alternativas. Com o encerramento da gestão Gelson, o então secretário e agora secretário do prefeito Marcos Vinícius nos procurou e nos sensibilizou efetivamente da viabilidade dessas pessoas serem acomodadas de forma prioritária junto ao mercado municipal que estava em execução, a obra de reforma do mercado municipal. Nós prontamente acatamos porque eu gostaria de destacar desde o início, todas as pessoas que se encontravam trabalhando em frente ao hospital são pessoas dignas, honestas e que estavam buscando a sua fonte de renda. Elas ficaram lá por décadas e realmente precisavam de respeito e precisam de respeito. Então, nós, depois de notificadas essas pessoas, nós concordamos em adiar a remoção desses negócios, desses comércios de frente ao hospital, na área pública, por 6 meses. No prazo de 6 meses, esse prazo acabou se tornando 1 ano e meio, em razão do atraso na entrega do mercado municipal, mas efetivamente nós chegamos à entrega do mercado. O mercado tem mais de 15 lojas disponíveis, foi aberto um processo de licitação e 4 pessoas somente compareceram à sessão de licitação manifestando interesse pelas salas do mercado municipal. Nenhuma dessas pessoas eram os empreendedores que estavam em frente ao Hospital Senhora Santana. Então, depois de mais de 2 anos, com os originários ocupantes daquela região, inclusive os autores do vídeo, é fácil perceber que o senhor Edson, uma pessoa séria da nossa cidade, é o real ocupante do local, junto com a sua neta, com a sua filha, mas todos eles sempre tiveram ciência de que em algum momento eles deveriam sair da área pública. Então, depois que o mercado aberto e o mercado ofertando salas, ele foi disponibilizado e essas pessoas não tiveram interesse, então chegou o momento definitivo de saída
Dos 3 ocupantes, 2 ocupantes saíram voluntariamente, o que é motivo do meu especial aplauso e da minha homenagem, principalmente a senhora Juliana, que é uma trabalhadora, montou o seu estabelecimento de forma muito perfeita, muito organizada, lá na área do hospital, além de outras pessoas, e restou um imóvel que agora está em processo de demolição. Na verdade, não é uma desapropriação, nem uma reocupação. Na verdade, o imóvel é público e ele precisa ser dada a destinação adequada para ele. Por quê? Por 2 motivos, Patrick. Um motivo jurídico e um motivo de justiça. O motivo jurídico é que a área pública ela só pode servir ao interesse público. E lá nós temos um hospital que está crescendo, vai crescer e vai precisar de acomodações externas, praças, com cobertura vegetal, com estacionamentos, para as pessoas que vão comparecer, semelhante ao que ocorre na Santa Casa em Montes Claros, em que há uma praça em frente com muitos serviços prestados ali naquela localidade. Então, dada essa funcionalidade pública, foi desencadeado esse processo, então, de demolição. A advocacia defendendo o interesse da pessoa que ficou no imóvel, que ainda não quer se deslocar da área pública, ingressou com uma ação possessória junto à 2ª Vara da nossa comarca de Brasília de Minas, e o juiz de direito da 2ª Vara da comarca de Brasília de Minas negou o pedido liminar de manutenção dessas pessoas na posse, informando justamente o que eu estou te dizendo, que a área é uma área pública e que, como todos nós sabemos, a área pública ela não enseja uso capião, ela não enseja compra, ela não enseja sequer o direito de posse. É um mero direito chamado de detenção, em que a pessoa sai a partir do momento em que é avisada para deslocar daquela localidade. Então, depois de muitas solicitações, chegou o seu momento de efetivamente se demolir, uma vez que as pessoas não atenderam. E aí nós tivemos a sensibilidade, o secretário de obras de forma muito conciliatória, a procuradora do município também de forma muito conciliatória, é necessário destacar isso, concordaram então com essas pessoas de que haveria uma demolição parcial. No final da semana passada, essa demolição ocorreu e foi pedido, então, que se aguardasse para a retirada dos alimentos e para retirar a energia elétrica também do trailer, evitando qualquer tipo de acidente. Isso na sexta-feira. Todavia, no final de semana, mais uma vez, a advocacia, então, ingressou durante o plantão forense, retirando a condição do juiz de direito titular e responsável pela causa de julgar, e transferiu, então, esse julgamento ao juiz que estava de plantão, e aí sobreveio uma decisão pedindo e suspendendo, determinando, na verdade, a suspensão da demolição no ponto em que se encontra, de forma que nós precisamos respeitar a decisão judicial, mas temos certeza de que, ao julgamento final da questão, que é a ação possessória perante a 2ª Vara, a certeza ela é total no sentido da área pública, conforme toda a documentação que nós juntamos aqui, que nós temos, está à disposição de toda a coletividade, no sentido de que realmente aquela área é vocacionada para ser uma praça. Doutor, a Jéssica, que é neta, filha, ela se diz, filha do senhor Edson, que é o proprietário de uma desses pontos comerciais, é uma barraca, que eles dizem barraca, ali em frente ao hospital, ela diz o seguinte, que não foi comunicada sobre essa demolição, sobre essa desocupação. E ela relata também que, quando o pai dela tomou posse ali, que era um terreno particular e não público. Perfeito. Com relação à senhora Jéssica, ela realmente é familiar, né, do senhor Edson, pessoa conhecida, e desde já eu digo, nada contra as pessoas, e sim, é nosso dever aqui, é uma obrigação de fazermos esse trabalho. A senhora Jéssica é testemunha, está nos autos, que há mais de 2 anos, a pessoa que já estava lá trabalhando pode até ter sido uma pessoa anterior à senhora Jéssica, porque o senhor Edson, ao que consta, ele aluga o imóvel. Essa pessoa foi notificada a retirar, o senhor Edson foi comunicado também pelo secretário de obras, me parece que ele é uma pessoa muito comunicativa, ele também divulgou isso de forma muito ampla, que sairia do imóvel, uma vez que ele não precisava desse imóvel,
imóvel, e graças a Deus parece que não precisa mesmo. Então, nos causa surpresa a senhora Jéssica mencionar que desconhece o assunto, porque tudo o que foi possível, Patrick, em termos de bom senso, conciliação, pacificação das pessoas, oportunidades, como as salas no mercado municipal, nós tentamos, para defender principalmente o emprego e a renda. E aí chegou-se a esse momento. Com relação à titularidade do imóvel, que o senhor Edson também, e qualquer advocacia também destaca a existência de uma área particular, na verdade não existe, e nós obtivemos no dia de hoje uma declaração da inventariante, relacionada ao espólio do senhor José Acácio da Luz, que duas coisas. A primeira, que nada foi doado ao senhor Edson ou a qualquer pessoa naquela localidade. E segundo, que sempre foi uma área pública, inclusive quando o imóvel, uma parte do imóvel passou a ser ocupada pelos trailers, esse imóvel já era transcrito como uma praça, já era uma área pública recebida e que teve, na verdade, uma autorização de um determinado político da cidade, que não atua mais na vida pública, mas teve uma autorização de um determinado político da cidade para desempenhar as suas atividades ali. Nós respeitamos, e até respeitando todas essas circunstâncias, é que nós aguardamos esses 2 anos para que as pessoas tivessem o bom senso e se deslocassem do local. Então, respeitando a história de todos, mas sem deixar de cuidar do que é o patrimônio nosso e do nosso futuro em Brasília de Minas. Esse projeto da construção da praça é um projeto já de quantos anos, doutor, mesmo? A praça, ela integra o projeto de loteamento do bairro Dona Joaquina. Aí por aí você consegue concluir que são mais de 3 décadas que o bairro Dona Joaquina existe. Então, são muitos anos já dessa previsão da praça e aí de uma área pública. É necessário destacar que até uma rua, há a previsão até de uma rua, onde exatamente o trailer, que vamos dizer assim, sobrou naquela região, está posicionado. Vou falar agora com o secretário de Obras de Brasília de Minas, o senhor Jean Rodrigues, a respeito daquela demolição das barracas, dos pontos comerciais ali em frente ao Hospital Senhora Santana. Uma das proprietárias, a senhora Jéssica, nos procurou dizendo que foi pega de surpresa com a demolição do seu ponto comercial, da sua barraca. Ela diz que não foi notificada a respeito disso e que, de repente, chegou e encontrou as máquinas da prefeitura demolindo a barraca. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa demolição, dessa desapropriação, vamos dizer assim? Patrick, primeiramente eu agradeço o espaço aí, até para que possamos levar a verdade a toda a população. O que eu posso falar é que, assim que o prefeito Dr. Marcos Vinícius assumiu, a promotoria veio nos fazendo contato e solicitando para que fosse retirado aquele pessoal que funciona com o comércio ali nas referidas barracas. Para resumir, nos últimos dias aí, tivemos, inclusive, reunião com os proprietários, e os proprietários se colocaram à disposição para fazer a retirada. 2 fizeram a retirada, e o senhor Edson, mais conhecido como Som, em contato pessoal comigo, se colocou à disposição também para fazer a retirada, até informando que aquele terreno não era dele, que ele, como sendo uma pessoa honesta, que realmente nós o conhecemos, e realmente se trata de uma pessoa honesta, trabalhadeira, um pai de família exemplar, nos informou que iria fazer a retirada. Porém, após 2 proprietários fazer a retirada, a barraca do Som não foi feita a retirada. Na semana passada, no dia, se não salvo engano, no dia 5 de outubro agora, o promotor fez uma reunião na Promotoria de Justiça, onde estava presente eu como secretário de Obras, a assessora jurídica, a doutora Monique, Gilmar, que é o responsável pela fiscalização por parte da Prefeitura, o senhor Edson, a senhora Jéssica, e o advogado, que é filho do Edson, do Som, o Anderson, estiveram presentes, onde, inclusive, nós assinamos uma ata, o promotor, doutor João Paulo, deu um prazo de 24 horas para que fosse feita a retirada. Se não fosse feito, haveria a demolição daquela barraca. Não foi feita a retirada.
Na sexta-feira, por volta das 13 horas, estive na barraca, eu pessoalmente, procurei Jéssica, Jéssica me informou, inclusive ela tinha outra pessoa, ela me informou que era uma companheira dela, mas que eu teria que procurar o senhor Edson, que é o advogado. Fui até a residência, senhor Anderson, advogado. Fui até a residência do senhor Anderson, conversei com ele falou que se era possível esperar até a tarde, até por volta das 17 horas, e informei com ele que havia a possibilidade, e esperamos até as 17 horas. Às 17 horas, fui ao local, eles estavam fechando o comércio, a senhora Jéssica e a companheira dela. E, quando eu informei que iríamos fazer o serviço, ela falou que tudo bem, inclusive ela falou que não foi informada, ela falou que tudo bem. O senhor Edson entrou em contato comigo, eu até falei com ele que tinha umas telhas que poderia quebrar, ser danificado. Ele até falou que iria acionar a justiça, que para ele não faria diferença se as telhas quebrassem ou não. Mas, em contato com o senhor Som, ele me informou que tinha interesse em recolher esse material, que era até um prejuízo, e que tinha interesse. Nós fizemos a retirada das telhas manual, os servidores da prefeitura tiraram, sem quebrar telhas, quebrou uma parede, demoliu uma parede no fundo, e deixamos, até porque tem um padrão ligado e correria risco de acidente, caso a máquina viesse a derrubar aquele padrão. Conversei com eles, eles falaram que na segunda-feira, hoje, que fariam a retirada. Porém, nesse intervalo de tempo, eles conseguiram eliminar, que foi judicialmente, nós fomos informados para encerrar aquele trabalho.